Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, para a gente poder encerrar o conteúdo relacionado ao dimensionamento de vigas ao momento fletor, a gente vai voltar lá naquele exercício lá de combinações e vai fazer o dimensionamento de todas essas vigas que a gente tem aqui no enunciado desse problema. E aliás, cada conhecimento, cada conteúdo que a gente for vendo ao longo da disciplina, a gente vai voltar nesse exercício e vai aplicar o conhecimento daquele conteúdo a esse exercício. Então a gente vai progressivamente completando a solução desse problema, né? Até que no final a gente vai ter um projetinho, né? O projetinho dessas vigas. E se der tempo, a gente também vai fazer o dimensionamento dos pilares e o dimensionamento das lajes, certo? Então, todos os conteúdos que a gente vê daqui para frente, a gente vai aplicar a esse problema aqui, certo? Mas por hoje, o que a gente vai fazer é o dimensionamento de todas essas vigas ao momento fletor, utilizando os conhecimentos que a gente aprendeu aqui nesse módulo, ok? Então, para poder agilizar, como a gente já calculou várias coisas quando a gente estava vendo esse módulo de segurança e ações em estruturas, eu trouxe aqui os valores que a gente calculou lá naquela aula, né, para a gente poder ganhar tempo. Então, nas vigas secundárias das extremidades, a gente calculou a carga distribuída aqui para a combinação última, né, o valor mais desfavorável, para as cargas, tanto para a viga secundária das extremidades quanto para a viga central. E para as vigas principais, além da gente ter calculado as cargas aplicadas, nós calculamos também o valor do momento máximo, certo? Então, ó, a gente já consegue ganhar tempo aqui aproveitando a resolução do que a gente fez até agora, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui vamos começar pelas vigas menos solicitadas, certo? Vamos dimensionar primeiro as vigas secundárias lá das extremidades. Para isso, ó, como a gente só tem a carga distribuída, somente o valor da carga distribuída, a gente vai ter que calcular o momento fletor máximo. Voltando ali no enunciado, ó, é uma viga biapoiada de 4,5 metros e a gente tem aqui todas as vigas com seção de 15 por 60, certo? Por isso que o exercício já trazia aqui o delinho, que na época a gente não utilizou, né? Por isso que ele trouxe essas informações para a gente poder ir completando esse exercício, certo? Então vamos lá. Vamos começar pelo dimensionamento das vigas secundárias da extremidade. Então, ó, vamos fazer o esquema estrutural dessa viga aqui, né? E é bom que eu vou aproveitar para esclarecer uma dúvida que várias pessoas tiveram em relação ao comprimento dessa viga, né? O que acontece? Algumas pessoas vieram me perguntar sobre qual seria o comprimento dessa viga, né? Quando nós estávamos fazendo as combinações, o exercício lá de combinações, a gente estava preocupado com essa viga aqui somente em relação à reação de apoio que ela provocaria nessa viga principal. Aliás, qual a carga concentrada que ela transferiria para essa viga principal. Então, para a gente não considerar duas vezes, com duplicidade, a porção de concreto aqui no encontro entre essas vigas, o que a gente fez? A gente considerou somente, ó, a gente considerou como comprimento das vigas secundárias
somente esse comprimento interno aqui, ó, de uma face interna da viga principal até a outra face interna da viga principal. Por quê? Porque essa porção de concreto aqui do encontro, a gente já considerou como peso próprio da viga principal, certo? Porém, agora a situação é diferente. Naquela situação, nós não estávamos preocupados com a viga secundária. Nós estávamos preocupados com a viga principal. A viga secundária estava entrando somente como carregamento, certo? Porém, no problema de hoje, o que a gente vai fazer é o dimensionamento dessa viga. Então, nessa situação, sim, a gente vai precisar considerar o comprimento teórico, certo? E o comprimento teórico, a gente considera de um eixo ao outro do apoio. Qual é o apoio da nossa viga? O apoio das vigas secundárias. O apoio das vigas secundárias é esse encontro aqui dos pilares com a viga principal. E nessa dimensão aqui, nessa direção, a gente tem uma dimensão de 15 centímetros. Então, o que a gente vai considerar aqui é uma distância entre eixos de apoio. Lembrando, porque agora a gente está fazendo o dimensionamento, então é diferente. Né? A gente não está considerando só o peso dessa viga, a gente vai dimensionar essa viga. Então, quando a gente vai dimensionar a viga, a gente considera o comprimento teórico, que é o comprimento que vai de um eixo de um apoio até o eixo do outro apoio para essa situação. Certo? Então, ó, o comprimento teórico dessa viga, ele começa na metade desse apoio até a metade do outro apoio. Certo? Então, a gente vai considerar, aqui 4,5 menos metade de 15 para cá, menos metade de 15 para lá. Ou seja, vai ser 4,5 menos 15. Então, o comprimento teórico da minha viga secundária vai ser 4,35, certo? Nessa situação de dimensionamento, né? Então, aqui a gente tem 4,35. Certo, pessoal? E se mesmo assim, mesmo após a explicação não tiver ficado claro, vocês podem entrar em contato comigo para poder tirar essas dúvidas, tá? O importante é ficar bem compreendido. Então, ó, ficou tranquilo agora para a gente calcular o momento fletor máximo, até porque a gente já tem a carga máxima aplicada sobre essa viga, né? A carga máxima aplicada sobre essa viga vai ser 16,03. Kilonewtons por metro. Então, ó, a gente já tinha calculado a reação de apoio, né? Acabei não anotando aqui, mas vamos calcular rapidinho. Como, vamos chamar aqui de apoio A e aqui de apoio B. Então, aqui é RB. Então, como a nossa viga é simétrica, com carregamento uniformemente distribuído, vai metade da carga para um lado e metade da carga para o outro. Então, RA é igual a RB, que é igual a minha resultante, que vai ser 4,35 vezes 16,03, dividido por 2, porque vai metade para cada lado. Então, vai ser 4,35 vezes 16,03, dividido por 2. 34,87 kilonewtons, né? Então, o momento máximo, né, como é uma viga com essas características de ser biapoiada e com carregamento uniformemente distribuído, o momento máximo vai acontecer aqui no centro da viga, né? Eu vou chamar aqui o centro da viga de seção C. Então, o momento máximo, que é o momento em C,
MC igual a M máximo vai ser igual a reação de apoio vezes metade dessa distância, provocando um momento positivo. Então, vai ser 34,87 vezes metade de 4,35, que é 2,175, menos essa resultante aqui dessa parcela de carga distribuída que vem aqui, que é aplicada aqui antes da seção C, certo? Então, essa resultante, ela vai provocar um momento no sentido anti-horário, então é negativo, né? Então, menos 16,03 vezes 2,175, né, a intensidade dessa força, vezes metade disso, que é a distância na qual ela está sendo aplicada, 1,09. Ficou muito legível aqui, né? Quando o passe do tablet para o computador dá uma distorcida. Deixa eu fazer melhor aqui. Então vai ficar 16,03 vezes 2,175 vezes 1,09. Então, o nosso momento máximo vai ser igual a 34,87 vezes 2,175 menos 16,03 vezes 2,175 vezes 1,09. 37, o momento máximo dessa viga vai ser 37,84 kN. Porém, como essa viga é uma viga uniformemente distribuída e ela é biapoiada, a gente pode aplicar aqui a equação do momento máximo, que é igual a QL ao quadrado sobre 8. Então, aplicando essa equação, é para dar o mesmo resultado. 16,04 vezes 4,35 ao quadrado, 16,04 vezes 4,35 ao quadrado, dividido por 8, dá 37,94. Por conta da aproximação, né? Mas vocês viram que a gente pode aplicar essa equação para poder resolver de uma forma mais direta, né? Então, esse aqui vai ser o valor do momento máximo da nossa viga secundária das extremidades. Vamos calcular o momento máximo agora na viga. Não, aliás, vamos fazer o dimensionamento primeiro aqui para essa viga, né, para a viga secundária da extremidade. Então vamos lá. Pegar uma nova folha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o Mi dessa viga, né? Vamos fazer o cálculo do Mi para a gente verificar se ela não precisa de armadura dupla, né? Vamos
verificar o domínio dela. Então, ó, lembra lá da equação do μ. μ é igual a md sobre b vezes d ao quadrado vezes f CD. Certo? O nosso MD é igual a 37,94. 37,94. O B é 15 centímetros. Então, 0,15. O D está informado lá no enunciado, né? Aliás, ele dá a altura total e dá o D'. Então, o nosso D é 60 menos 5, é 55 centímetros. 0,55 ao quadrado vezes FCD, vamos ver qual o concreto que foi especificado. Faltou o enunciado informar o concreto, né, que foi utilizado. Mas vamos utilizar a resistência mínima de concreto para a estrutura, que é o C25, 25 MPa. Então, ó, 25 dividido por 1,4 vai dar 17,86. Vamos verificar o valor do μ, então. 37,94 dividido por 0,15 vezes 0,55 ao quadrado vezes 17,86 vezes 10 elevado ao cubo. Um valor bem baixinho de μ, 0,047. Aí a gente olhando lá na tabela, ó, vamos procurar lá na tabela. Vamos achar a tabela adimensional aqui. Lembrando, pessoal, que esse material, essas tabelas, os ábacos, é bom vocês já irem se preparando, né, separando esse material, porque vocês vão utilizar esse material como material de consulta depois na resolução das provas, né? Nas provas eu não forneço nenhuma equação, é vocês que têm que trazer o próprio material de vocês, tá? Então vocês vão ter essa liberdade de elaborar o próprio material de consulta. Vou chegar na tabela aqui, ó, e vamos procurar o valor do μ. Vou aumentar o zoom. O valor do μ o nosso μ é 0,047. 0,047. A gente vai ter um QC de aproximadamente, ó, vai ficar entre 0,09 e 0,1, né? Então, é um QC, é um valor de QC bem baixinho, né? Muito abaixo do nosso QC limite, que é 0,45. Então, nesse caso, a gente pode armar com armadura simples, né? E a gente já consegue identificar aqui, ó, qual é o domínio que é o domínio atuante, o domínio que vai acontecer o meu estado limite último, né? Como a gente tem aqui um QC igual a 0,1, a gente ainda está no subdomínio 2A, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração quando nós formos fazer o cálculo das resultantes, né? Então, a gente tem aqui
subdomínio relembrando, o que a gente tem que levar em consideração lá do subdomínio 2A? Lá no subdomínio 2A, o concreto ele é subaproveitado, né? Então a gente não utiliza a resistência máxima do concreto, né? A gente tem que verificar lá, aliás, o valor do alfa sigma. Ele vai ter que ser calculado, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos equacionar aqui o nosso dimensionamento. Vou pegar uma outra cor, ficar melhor. Então, a gente sabe aqui, ó, que o nosso diagrama de tensões simplificado vai ficar com essa cara aqui, ó. Aqui nós temos as tensões de compressão. A resultante de compressão fica no meio. E aqui a resultante de tração. E o que interessa para a gente aqui é conhecer a resultante de tração, porque com ela a gente já consegue dimensionar a armadura, né? Então, ó, aplicando lá, só para a gente revisar rapidinho, né, esse equacionamento, se a gente aplicar as condições de equilíbrio, somatório de forças horizontais igual a zero, a gente tem que o RCC é igual a RST. Eu conhecendo o meu RST, eu consigo calcular a S1, vou chamar de RST1. Porém, então quer dizer que se eu calcular o RCC, eu tenho o valor de RST. Então é isso que a gente vai fazer aqui, né? O RCC é resultante de compressão no concreto, que é igual a alfa sigma vezes FCD. E agora eu já vou fazer de forma mais direta, né? A gente deduziu essa equação algumas vezes nas aulas passadas, né? Vezes B vezes 0,8 Si vezes D, onde tudo isso aqui é a área de concreto comprimida, certo? E isso daqui é o meu Y, e o que Si vezes D é o meu X. E aqui eu tenho o valor do meu sigma C máximo, né? Porém, o que acontece? Ó? Quando a gente está lá no subdomínio 2A, lembra lá da nossa tabela? A gente tem uma situação um pouco diferente lá para o valor de alfa sigma, né? Vamos recapitular aqui na apostila. Olha lá, ó. Então lembra como que a gente fazia para nós identificarmos em qual limite está acontecendo em qual domínio está acontecendo o nosso estado limite último, né? Como o nosso mi é igual a 0,1, né, a gente está com um valor inferior ao que se 2A limite, ou seja, a gente está lá no domínio 2A. Né? E o que acontece lá no domínio 2A em relação às deformações? Então, lá no domínio 2A, a gente vai ter uma deformação no concreto inferior a 2 por mil, certo? E o nosso estado limite último ele vai se dar pelo alongamento excessivo da armadura, um alongamento igual a 10 por mil. E voltando aqui na apostila, lembra lá daquela tabela que eu mostrei para vocês? A
tabela dos coeficientes, aqui, ó. Quando a gente está lá no subdomínio 2A, nós temos que verificar aqui o valor do nosso alfa-sigma, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma deformação, assim como a gente acabou de ver lá no diagrama de domínios, estou trabalhando com uma deformação inferior à deformação limite do concreto. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter que calcular o alfa-sigma por meio dessa equação, né? Então, o alfa-sigma é igual a 0,85 vezes εc sobre 2 por 1000 vezes 2 menos εc sobre 2 por 1000. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, ó. Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente tem aqui para a gente poder calcular o valor de alfa-sigma, nós precisamos encontrar a deformação lá no concreto, né? A gente poderia pegar direto lá na tabela, mas eu acho interessante aqui a gente fazer de uma forma mais visual, né? A gente aplicar aqui o diagrama de deformações e encontrar esse valor aqui de forma utilizando uma semelhança de triângulos, né? Então vamos lá, ó. A gente vai ter aqui, ó, a nossa viga deformando da seguinte forma. Então a gente tem aqui, para a gente poder aplicar essas relações, nós precisamos conhecer pelo menos algumas das deformações, né? Então, se a gente está lá no subdomínio 2A, qual é a deformação que a gente conhece? Qual o valor de deformação que vai ser fixo? Vamos voltar lá para o diagrama de domínios. Aliás, aproveitando que a gente está passando aqui pela tabela, ó, nós conseguiríamos também obter o valor da deformação analisando aqui na tabela. Ó, se a gente adotou um psi igual a 0,1, a minha deformação máxima no concreto vai ser igual a 1,111, certo? Mas por quê? Como que a gente calcula essa deformação? Vamos encontrar lá de novo o nosso diagrama de domínios. Aqui. Então, conforme a gente viu, a deformação no concreto varia, né? Ela está variando aqui no nosso domínio 2A inteiro, no subdomínio 2A, no domínio 2 inteiro, no subdomínio 2A inclusive. Ela vai ser sempre aqui inferior a 2 por 1000. E a deformação que a gente tem fixa, ó, é essa deformação igual a 10 por 1000. Igual a 10 por 1000, certo? Então a gente sabe que a gente vai ter uma deformação igual a 10 por 1000 lá no aço. Então a gente pode tirar proveito disso, para a gente poder fazer os nossos cálculos. Então essa deformação aqui embaixo é igual a 10 por 1000, certo? O que mais que a gente tem aqui para poder completar o nosso diagrama? Nós temos a altura total, que é a altura útil da nossa seção, certo? É o D, que é igual a 55 centímetros. Nós temos também, como a gente encontrou o nosso QC, a gente tem também a profundidade da linha neutra. Então vamos
colocar aqui a profundidade da linha neutra, né, que é igual a x, né? A profundidade da linha neutra igual a y é aqui no diagrama de tensões somente, tá? Então aqui a gente considera como y, aqui a gente considera como x, que é igual a xi vezes d. Então vai ser igual a 0,1 vezes 55. Então, x é igual a 5,5 centímetros. Né? A linha neutra está bem alta aqui na nossa seção, né? Está lá no subdomínio 2A, né? Então, ó, o que interessa para a gente aqui nesse diagrama? É encontrar o εc, que é a deformação no concreto aqui. Então, a gente consegue aqui fazer relações, né? Estabelecer essas relações de forma que a gente possa calcular, então, encontrar o valor de εc. Então, a gente pode dizer que εc está para x, assim como esse triângulo da parte de baixo aqui, ó, 10 por 1000 está para d menos x. Então, εc é igual a 10 por 1000 vezes x sobre d menos x. Isso é igual a 10 vezes 5,5 sobre 55 menos 5,5. Então, εc é igual a 10 vezes 5,5 dividido por 55 menos 5,5. 1,111 por 1000, que é justamente o valor que nós verificamos lá na nossa tabela, certo? Então, agora a gente pode voltar aqui para a equação do alfa-sigma, substituir o valor do εc e calcular o alfa-sigma, né? Então, alfa-sigma é igual a 0,85 vezes 1,111 dividido por 2 vezes 2 menos 1,111 dividido por 2. Vamos calcular então esse valor. 2 menos 1,111 dividido por 2 vezes 1,111 dividido por 2 vezes 0,85. Então, é um valor igual a 0,68, certo? Ainda está um pouco longe lá do 0,85, né? Que é comum aos outros domínios, né? Então, agora a gente já consegue calcular a nossa resultante de compressão no concreto e a gente está quase finalizando, então, o dimensionamento dessa viga ao momento fletor. RCC vai ser igual... Vamos repetir aqui a equação para ficar mais fácil de visualizar, né? Vezes FCD, vezes B, vezes 0,8 Xi vezes D. Certo? Então, ó, vamos substituir aqui os valores, né?
RCC é igual a 0,68 vezes 17,86 vezes 10 ao cubo, para sair em quilonewton, vezes 0,15 vezes 0,8 vezes nosso psi é igual a 0,1 vezes 0,1 vezes 0,55 linha neutra. Então vamos calcular isso aí. 0,68 vezes 17,86 vezes 1000 vezes 0,15 vezes 0,8 vezes 0,1 vezes 0,55. Então, a resultante de compressão no concreto é igual a 0,16 quilonewtons. Valor bem baixinho, né? Solicitação bem pequena, né? Então, ó, como a gente sabe que RCC é igual a RST1 e RST1 é igual a alfa sigma vezes FYD vezes a S1, a gente consegue fazer o dimensionamento aqui isolando o AS1. Então, o AS1 vai ser igual a RST1 dividido por alfa sigma vezes, perdão, aqui é beta sigma S1, alfa sigma é lá no concreto. Beta sigma S1, beta sigma S1 vezes FYD. Então, o AS1 vai ser igual a 80,16 dividido, qual que vai ser o valor do beta sigma S1? Olha, a gente está lá no subdomínio 2A. Né? Então, lá no subdomínio 2A, o que acontece? A gente tem o aproveitamento máximo da armadura. Né? Ela está trabalhando no limite, no limite da deformação, né? Que é igual a 10 por 1000. Então, nesse caso, o nosso beta sigma S1 ele ultrapassou a deformação relacionada ao escoamento há muito tempo, né? Que para o aço CA50 é igual a 2,07. Então, a gente está com a deformação aqui igual a 10 por 1000, certo? Então, nesse caso, como a gente tem uma deformação maior do que a deformação do escoamento, o beta sigma S1 é igual a 1. Então, vamos lá. Então, vezes 1, vezes 43,5, aqui simplificando, para já sair com a área em centímetro quadrado. Então, 80,16 dividido por 43,5 é igual a 1,84 centímetros quadrados. Mixaria essa área aqui, né? Certo? Então, agora, depois, pessoal, completem aqui o exercício fazendo a atribuição das armaduras, né, da quantidade e do diâmetro, né? Para a gente ganhar tempo, a gente vai para a próxima viga já, para a gente conseguir resolver todas essas vigas ainda durante essa nossa aula, certo? Mas o dimensionamento, para ele ficar completo, a gente tem que atribuir diâmetros e quantidades de barra para cada uma das vigas, certo? Então a gente ficou com uma viga de armadura simples, né? Com uma área de aço igual a pelo menos 1,84. Ok? Então agora vamos para o dimensionamento da viga secundária central. Dimensionamento da viga
secundária central. Vamos calcular o momento máximo já direto pela equação. É a mesma situação lá da viga secundária das extremidades, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem uma viga com o mesmo vão, né, com apoios idênticos, e o que vai mudar é somente o carregamento, né? Então a gente pode aplicar aqui, ó, o QL ao quadrado sobre 8, considerando aqui uma carga distribuída igual a 28,91. Então o momento máximo vai ser igual a 28,91, né? Já esqueci. 28,91 o vão vai ser igual a 4,35 o vão vai ser igual a 4,35 ao quadrado dividido por 8. Então fica 28,91 vezes 4,35 ao quadrado dividido por 8. Momento máximo de 68,38 kN metro. Certo? Então a gente já tem um momento máximo já levando em consideração a pior hipótese, né? Porque a gente já fez lá as nossas combinações, né? Esse valor aqui é referente à combinação normal última. Combinação última normal. Então vamos lá. Vamos aplicar todo o processo novamente. Vamos verificar o domínio que está acontecendo no estado limite último. O Mi é igual a MSD sobre B vezes D ao quadrado vezes FCD. Então, o nosso Mi vai ser igual a 68,38 dividido por 0,15 vezes 0,55 ao quadrado vezes 17,86. Zero vírgula 15 vezes 0,55 vezes 17 ao quadrado vezes 17,86 vezes 1000. Então, o Mi, ó, é igual a 0,084. Mais uma viga que a gente vai poder dimensionar, né, sem precisar de armadura dupla. Então vamos voltar lá para a tabela. Para a nossa tabela. Vou procurar aqui a apostila. Aqui, ó. O nosso Mi é igual a 0,08. Aqui a gente vai estar, ó, entre esses valores aqui, né? Então, qual vai ser o valor de Xi que a gente vai escolher? Ó? A gente está aqui entre esses dois valores de Mi, né? Nós estamos nesse intervalo. Então, eu posso, o nosso Xi vai ficar entre 0,13 ou 0,14. Poderíamos interpolar, mas vamos fazer aqui uma aproximação. Ó. Lembrando que quando a gente vai fazer uma escolha, a gente tem que optar pela escolha que vai trabalhar mais a favor da segurança.
Para a gente fazer uma análise simplificada, ó, entre qual valor escolher, vamos lembrar lá da equação do AS, né, que é a equação da armadura. Então, nosso AS é igual a MD sobre B vezes MD sobre zeta vezes D vezes FYD. Então, a gente está dividindo pelo valor de zeta, né? Então, quanto menor o valor de zeta, maior vai ser a minha armadura e mais a favor eu vou estar trabalhando mais a favor da segurança, certo? Então, por conta disso, a gente vai adotar um xi igual a 0,14, certo? Já vamos anotar aqui para a gente não se perder. Xi igual a 0,14, que é menor do que 0,163. Então, a gente continua lá no subdomínio 2A. Certo? O procedimento vai ser bem parecido, né? Para dimensionamento da nossa viga, né? Então, a gente já viu ó, na resolução da viga anterior que a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o valor de RCC, porém, como a gente continua no subdomínio 2A, nós temos que verificar o valor de alfa-sigma, né? E para saber o valor de alfa-sigma, a gente precisa calcular o epsilon C, né? A gente vai voltar lá para o diagrama de deformações. Vamos pegar mais uma folha aqui. Então, verificando as deformações. Mesma coisa, ó. A gente tem aqui deformação no concreto. Lá embaixo a deformação de tração. Como a gente está no subdomínio 2A, isso daqui vai ser igual a 10 por 1000. Certo? Conhecemos a nossa altura útil, que é o D, né? Que é igual a 55 centímetros. E conhecemos a profundidade A gente consegue calcular a profundidade da linha neutra, que é o nosso x, que é igual a xi vezes d. Então, é igual a 0,14 vezes 55. 0,14 vezes 55 é igual a 7,7 centímetros. Mas o que interessa para a gente aqui no diagrama de deformações é o epsilon C. Né? Então, a gente faz de novo aquela relação de triângulos. Né? Então, a gente sabe ó, que o epsilon C está para x, assim como 10 por 1000, né, o nosso epsilon S, está para d menos x. Então, epsilon C é igual a 10 por 1000 vezes x sobre d menos x. Então, nosso epsilon C é igual a 10 por 1000 vezes 7,7 dividido por 55 menos 7,7. Vamos ver quanto que dá. 77 dividido por 55 menos 7,7. 1,63 por 1000. Ou seja, confirmando aqui, né, que a gente está no subdomínio 2A, né? Ele vai terminar lá com a deformação no concreto igual a 2 por 1000. Se a gente olhar aqui na nossa tabela, ó a deformação que a gente tem no concreto, 1,628, né? A gente arredondando, a gente trabalhou aqui com menos casas decimais, né? Então está batendo aqui o nosso resultado. Então agora ficou tranquilo, né, para a gente calcular o valor do alfa sigma.
o alfa sigma é igual a 0,85 vezes epsilon c dividido por 2 por 1000 vezes 2 menos epsilon c sobre 2 por 1000. Aí, substituindo aqui, o alfa sigma vai ser igual a 0,85 vezes 1,63 sobre 2 vezes 2 menos 1,63 sobre 2. 2 menos 1,63 dividido por 2 vezes 1,63 dividido por 2 vezes 0,85, 0,82. Já quase lá no 0,85, né? Então, ó, a gente já consegue calcular o nosso RCC. Vamos para a próxima página aqui. RCC é igual a, a alfa sigma vezes FCD vezes ACC, né? Então, o RCC é igual a alfa sigma vezes FCD vezes B vezes 0,8 vezes QC vezes D. Vamos atribuir os valores aqui. Então, a RCC é igual a 0,82 vezes 17,86 vezes 10 ao cubo, vai já sair em quilonewton, vezes 0,15 vezes 0,8 vezes, o nosso QC é 0,14, né? 0,14 vezes 0,55. Então, RCC é igual a 0,82 vezes 17,86 vezes 1000 vezes 0,15 vezes 0,8 vezes 0,14 vezes 0,55. RCC é igual a 135,32 kilonewtons. Então, ó, beta sigma S1 vai ser igual a 1, porque nós estamos no subdomínio no subdomínio 2A. Certo? Então, ó, como RCC é igual a RST1, né? E RST1 é igual a beta sigma S1 vezes FYD vezes AS1, a nossa armadura, a S1, vai ser igual a RST1 dividido por FYD, já que o nosso alfa sigma é igual a 1. Né? A gente não precisa colocar aqui. Então, ó, como RCC é igual a RST1, a S1 vai ser igual a 135,32 dividido por 43,5, já simplificando, para sair em centímetro quadrado.
135,32 dividido por 43,5 igual a 3,11 centímetros quadrados. Tranquilo, gente? Então, ó, mais uma tarefinha para vocês aqui, ó, fazer o dimensionamento das barras, né? A escolha das barras, escolhendo o diâmetro e a quantidade que atenda essa área calculada aqui, certo? Vamos para a próxima viga, né, que é a viga principal, que inclusive a gente já tem o valor do momento máximo, né, que a gente já fez lá em uma aula anterior. O momento máximo na viga principal é 54,85. Então vamos lá. Vou pegar uma folha nova. Dimensionamento. Dimensionamento da viga principal. Das vigas, né? A gente tem duas vigas. Das vigas principais. Vamos lá. 54,85, né? O valor do momento máximo. Olha lá. 54,85. Momento máximo igual a 54,85 kN metro. Certo? Então vamos lá, vamos para o primeiro passo, que é a gente verificar o domínio que está acontecendo, o estado limite último. Então, Mi igual a MSD sobre B vezes D ao quadrado vezes FCD. Então, Mi é igual a 54,85 dividido por 0,15 vezes 0,55 ao quadrado vezes 17,86 vezes 10 ao cubo. 54,85 dividido por 0,15 vezes 0,55 ao quadrado vezes 17,86 vezes 1000. Certo? 54,85 dividido por 0,15 vezes 0,55 vezes 55 vezes 17,86. Igual a 0,07. Não ficou muito legível aqui, né? Deixa eu dar uma melhorada. Às vezes aqui no tablet para mim fica bom, mas na tela não fica tão bom. Então, ó, mais uma viga no subdomínio 2A, né? Vamos olhar aqui na tabela, mas já deu para a gente perceber, né? 0,07, ó, é igual, tem um psi igual a 0,12. A gente ficou aqui nesse intervalo aqui para todas as vigas, né? Então, nosso psi vai ser igual a 0,12, certo? Então, ó, como vai ser o mesmo procedimento das outras vigas, né? Caímos sempre no mesmo subdomínio. Então, a gente já sabe que nós vamos ter que verificar a deformação no concreto
para poder calcular o alfa sigma, e com o alfa sigma a gente calcula o RCC, daí então dimensionar a armadura igualando o RCC com o RST1, certo? Vamos fazer mais direto aqui, para não ficar tão repetitivo. Aliás, já vamos aproveitar, ó, até a equação que a gente já deduziu aqui, para as deformações. Ó. O nosso εc vai ser igual a 10 vezes x sobre d menos x. εc vai ser igual a 10... εc igual a 10 vezes x sobre d menos x. Então, εc é igual a d vezes xi vezes d sobre d menos xi vezes d. εc é igual a 10 vezes 0,12 vezes 55 dividido por 55 menos 0,12 vezes 55. Vamos lá. 10 vezes 0,12 vezes 55 dividido por 55 menos 0,12 vezes 55. A nossa deformação na região mais comprimida é igual a 1,363 por mil. Vamos comparar a tabela? A tabela, aproximadamente, 0,364, né? Então, confirmando o valor calculado aqui, né? Agora a gente precisa calcular, então, o alfa sigma, que é igual a 0,85 vezes εc sobre 2 por mil, vezes 2 menos εc sobre 2 por mil. Então, o alfa sigma. O nosso alfa sigma vai ser igual a 0,85 vezes 1,363 dividido por 2 vezes 2 menos 1,363 dividido por 2. Vezes 1,363 dividido por 2 vezes 0,85 igual a 0,76. Certo? Vamos lá. Quase finalizando o dimensionamento aqui, né? Então, agora a gente vai calcular o RCC. O RCC é igual a alfa sigma vezes FCD vezes B vezes 0,8 vezes QC vezes D. Então, RCC é igual a 0,76 vezes 17,86 vezes 0,15 vezes 0,8 vezes 0,12 vezes 0,55. RCC igual a 0,76 vezes 17,86 vezes 1000
vezes 0,15, vezes 0,8, vezes 0,12, vezes 0,55, igual a 108 kNm. Certo? Então, ó, como a gente sabe que a gente está no subdomínio 2A, beta sigma S1 é igual a 1, RCC é igual a RST1, né, para não ficar tão repetitivo, né, a gente está na mesma situação das duas vigas anteriores, a gente sabe que o AS1 vai ser igual a 108 kNm, não, kN, 108 dividido por 43,5, certo? Igual a 2,48 centímetros quadrados. Então, a gente finaliza aí a resolução desse problema. Pessoal, aí para finalizar a nossa aula, como que eu gostaria que vocês participassem? Eu vou pedir para vocês, além de especificarem as barras que vocês vão utilizar, e o diâmetro, a quantidade de barras que vocês vão utilizar, para vocês compararem as áreas que a gente dimensionou aqui, lá com o cálculo por meio das equações, certo? Lembrando que a nossa aula só vai estar completa se vocês acompanharem, não somente assistindo, mas resolvendo novamente todos os exercícios que a gente fizer aqui em sala de aula, né? Tirando dúvidas comigo também. Não é um formato de aula tão tradicional, né? Mas eu estou sempre à disposição para poder tirar dúvidas de vocês. E essa aula só vai estar completa só vai ser completada se vocês puderem participar dessa forma, certo? Então, ó, o que vocês vão fazer? Vão especificar as barras, a quantidade de barras e vão conferir essa resolução através das equações de dimensionamento lá de AS1. E eu fico à disposição para poder tirar dúvidas. E por hoje é só. Até a próxima.